Saudações família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Venâncio Mondlane foi feito 3 perguntas muito profundas por 3 pessoas em particular. Mas antes de vos mostrar quais são as perguntas e também quais foram as respostas de Venâncio Mondlane, temos que entender em que contexto é que essas perguntas foram feitas, né? Venâncio Mondlane em teleconferência esteve presente em uma reunião na cidade de Nampula, né? Onde ele estava a falar, portanto, com funcionários públicos, bem como funcionários privados, onde estes falaram sobre algumas ideias, mas muito importante do que isso foram as perguntas que alguns funcionários fizeram a Venâncio Mondlane. E olha, é uma das perguntas que eu realmente tenho me questionado já faz assim, muito tempo. Então agora acho que é hora de entendermos, portanto, quais foram as questões que Venâncio Mondlane foi feito, né? A primeira questão foi feita por um senhor, né? Um funcionário, onde ele perguntou o seguinte: nas cadeias foram presas uma espécie de 3.000 pessoas, né? Entretanto, o indulto que foi feito pelo presidente foi apenas para 22 pessoas, sendo que a maioria esmagadora ainda permanece, portanto, lá e não se sabe exatamente qual é o futuro. Ele perguntou a Venâncio Mondlane, questionou a Venâncio Mondlane, o que Venâncio Mondlane vai fazer, portanto, para que essas mesmas pessoas que ainda continuam presas possam, portanto, sair desses mesmos locais, porque já estivemos a suportar todas essas situações até hoje, ainda não fizemos nada, não estamos a fazer nada. Será que nós temos que aguentar? Vamos suportar, vamos aceitar isso simplesmente e calar até que eles tenham vontade, portanto, de libertar essas mesmas pessoas? Essa, portanto, foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi feita por uma outra pessoa, onde este mesmo senhor questionou quais são os métodos de mitigação de riscos que Venâncio Mondlane tem em mente para que os membros do partido Anamola possam, portanto, se proteger de tantas situações adversas que nós temos acompanhado por aí, situações em que membros do Anamola são perseguidos, desaparecem sem nenhuma explicação. Quais são os métodos, qual é a estratégia, portanto, que Venâncio Mondlane tem ou pensa em criar ou se já criou? Qual é esse método que Venâncio Mondlane tem para que essas mesmas pessoas que são simpatizantes e membros do partido Anamola possam se proteger? Vocês sabem muito bem que muitos membros, muitas pessoas pertencentes ao partido Anamola têm desaparecido por aí sem nenhuma explicação. Então Venâncio Mondlane realmente foi questionado, mano, tipo, qual é a estratégia que o boss aí tem para que nós, como apoiantes, portanto, nas palavras, portanto, desse mesmo senhor, né, para que nós possamos correr menos riscos por pertencer ao partido Anamola, né, porque nós sabemos muito bem o que está acontecendo por aí. E a terceira pergunta é a seguinte, foi feita também por uma outra pessoa, né? Como é que nós podemos neutralizar, como é que nós podemos parar aqueles que possuem armas de nos infringir golpes duros como fizeram antes, sem necessariamente termos que nós também usarmos essas mesmas armas? Então essa basicamente foi a pergunta, foi a questão que Venâncio Mondlane foi feito, né? E ele realmente respondeu, teve que responder essas mesmas perguntas, respondeu todas. E ele também disse que em uma outra situação ele poderia falar sobre todos estes assuntos com muito mais detalhes, mas ali naquele momento ele fez uma espécie de resumo, né? Ele respondeu e eu vou falar também o que ele disse, vou deixar também minhas opiniões acerca deste assunto todo, porque realmente são perguntas muito pertinentes, muito importantes também, que Venâncio Mondlane de alguma forma deve responder para que as pessoas de certa forma se sintam seguras, tenham mais confiança e continuem talvez firmes naquilo que são as próprias convicções do próprio partido Anamola, né? Então prestem muita atenção, vamos ouvir agora quais foram, portanto, as respostas que foram dadas por Venâncio Mondlane. A primeira pergunta, Venâncio Mondlane respondeu da seguinte forma: ele basicamente disse que o que é necessário para que aqueles 3.000 presos que estão lá sejam libertos é que o povo continue unido, continue forte, caminhando no mesmo caminho e principalmente fazendo pressão, fazendo barulho. O que eu acho que é um pouco assim, minha opinião, minha sincera opinião, talvez você pode me ver como inimigo do povo, não, eu não quero que você me veja dessa forma ou algo parecido, eu simplesmente estou a falar aquilo que eu acho. Se você discorda de mim, comenta aí embaixo, mas por favor seja respeitoso, né? Vamos nos respeitar aqui, eu vou deixar aquilo que é a minha visão acerca desses assuntos. Quanto à primeira resposta, conforme ia falando, continuando aqui, onde ele disse, portanto, que o povo deve ser forte, deve se unir, continuar forte, caminhando com rumo ao mesmo objetivo. Eu acho que essa forma de ver as coisas não é, portanto, suficiente para que realmente se crie condições para que essas mesmas pessoas que estão lá presas sejam libertadas. De certa forma, nós conseguimos entender de que Venâncio tem sim poder em relação ao povo moçambicano e por aí vai, mas tem muitas limitações e são limitações graves, né? Ele, infelizmente, não tem capacidade realmente de influenciar fortemente aquilo que são as decisões tomadas pelo Chapo ou pela Frelimo e por aí vai. Apesar de que realmente quando há pressão realmente criada por Venâncio, principalmente quando as pessoas estão ali, realmente existe uma espécie de abalo sísmico dentro da base da Frelimo que faz com que eles realmente revejam algumas decisões, algumas situações e por aí vai. Mas não costumam ser decisões realmente muito grandes, assim, 3x2, Chapo vai lá, diz, pá, libertem lá isso aí porque
Venâncio está a falar algo X. Eu acho que Venâncio Mondlane ainda não tem tanto essa capacidade, por isso que ele só pode se limitar, por enquanto, em dizer que só podemos continuar unidos, só podemos meter pressão, continuar firmes e por aí vai. É claro que tudo isso que ele está a falar é muito importante, não tem como realmente se criar condições, situações que se desejam futuramente pelo coletivo, sem que esse coletivo se mantenha unido, né? Não tem como realmente isso acontecer. É importante realmente, isso que ele está a falar é importante realmente que continue, que aconteça, mas eu vejo que não é ainda uma espécie de poder suficiente para influenciar com que tomada de decisões a favor daquilo que Venâncio Mondlane ou o povo moçambicano quer, portanto, sejam tomadas, né? Infelizmente, nesta parte aqui, eu não acho que esta aqui é uma solução, mas foi a resposta, portanto, que foi dada pelo Venâncio Mondlane, né? Comenta aí embaixo o que você acha dessa resposta. E é claro que existem pessoas muito mais radicais que dizem que não, para que realmente aquilo aconteça, para que as pessoas sejam libertas, nós temos que demonstrar força, temos que ir à força. Tem pessoas que têm esse tipo de discurso por aí vai. Eu não estou aqui para dizer de que estão certos ou errados, ou de que deve-se fazer isso. Não é essa a minha intenção. Mas existem, portanto, esses discursos, essas, portanto, declarações aí, quando tu visitas as redes sociais, principalmente, existem pessoas muito mais radicais que acreditam que para que haja algum tipo de resultado deve haver uma pressão, deve haver uma espécie de demonstração de força, deve haver uma espécie de trampização, portanto, da situação. Vocês sabem que Trump realmente, quando esteve na Venezuela, demonstrou força, demonstrou que aqui se você não sai por bem, vai sair a força. Vou aproveitar aqui a situação também da Venezuela por aí vai para dar um exemplo muito interessante aqui, que é muitas das vezes as ditaduras que já caíram pelo mundo, muitas foram pelas revoluções populares também, né? Todo o país, toda a população realmente se revoltar de um jeito absurdo que não deu tempo nem para o regime realmente respirar. Mas também, se tu queres realmente influenciar uma certa mudança, eu acho que não tem como você simplesmente ir lá com beijinhos, flores, bombons ou mesmo abraços. Isso acontece pela força, não tem como. Simplesmente reclamar, gritar, eu acho que não resolve nada. Eu acho que na situação daqui de Moçambique, se realmente a intenção é de haver mudanças, eu acho que realmente tem que se colocar um tipo de pressão mesmo muito forte. Não estou a dizer de que tem que haver coisas violentas, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer de que tem que haver uma pressão realmente muito forte que faz com que os dirigentes realmente sentem e observem de mano, aqui realmente estamos a falhar, vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente, uma coisa assim, por aí vai. Eu acho que essa é a melhor forma, né? Mas tem que realmente haver demonstração de força, isso não pode falhar. Como? Isso eu já não sei, vocês aqui podem deixar aí nos comentários que tipo de demonstração de força vocês podem mostrar aí para que os nossos líderes sentem, pensem, revejam aquilo que eles estão a fazer aqui no país, né? Fica aí, portanto, a tua opinião nos comentários. Deixa aí, eu vou ler, eu gosto muito de ler e comento, respondo também nos vossos comentários. É isso, vamos, portanto, aqui à segunda pergunta, né? Respondendo a segunda pergunta, acho que me alonguei muito na primeira, vou agora responder a segunda pergunta, né? Na segunda pergunta, basicamente, a questão era quais são os métodos ou, sei lá, formas de mitigar os riscos, né? Quanto a essa questão de perseguição de membros do Anamola. Venâncio Mondlane também acabou respondendo de uma forma que, de certa forma, não me convenceu muito, né? Não necessariamente que ele esteja errado, mas não me convenceu lá tanto. Que basicamente ele disse que temos que continuar a lutar, temos que mostrar de que nós estamos ali firmes, temos que continuar a criar barulho. E eu acho que essa estratégia também de continuar a fazer barulho, falar, também não vejo ser muito eficiente, assim, porque, olha, quantas vezes Venâncio Mondlane já foi para a PGR criar barulho, quantas vezes Venâncio Mondlane já apareceu em público para dizer que algo está errado, quantas vezes a sociedade civil já criticou, já falou, mas nunca há assim uma mudança tangível. Vocês conseguem perceber? Quanto à questão dessa segurança aqui dos membros, quais são os métodos de mitigação de risco, essa já é a minha opinião, né? Eu acho que as pessoas poderiam, de certa forma, andar muito mais vigilantes, prestar muito mais atenção naquilo que eles conseguirem fazer, porque por mais que as pessoas digam quais são os métodos de segurança, por mais que Venâncio Mondlane diga que podemos fazer isto aqui, isto aqui, isto aqui, não tem como realmente Venâncio Mondlane estar em todos os lugares, controlar tudo, isso é impossível. Eu acho que essa questão de segurança acaba já sendo algo um pouco mais individual. Você, quando apoia o partido, está a aceitar os riscos, mas também tem que ter maturidade suficiente para aceitar que a tua segurança é uma questão realmente individual, depende de ti. Se tu não se proteger o suficiente, se não usar métodos, sei lá, vigilância, olhar muito e por aí onde tu caminhas, não se expor muito, talvez dessa forma podes conseguir mitigar os riscos quanto a essa questão das perseguições. Não andar à noite também é uma forma de segurança, né? Porque nós sabemos que muitas das vezes esses casos acontecem de noite, né? Então é uma forma. Continuando aqui para a terceira questão, né? Que basicamente foi qual é a forma de neutralizar, qual é a forma de parar, portanto, um exército com armas sem usar armas. Essa aqui também é outra questão que acaba recaindo um pouco naquilo que eu já respondi,
que basicamente não tem como. Eu duvido que haja alguma forma realmente de tu fazeres um governo cair ou um sistema político de governança cair sem que realmente não haja demonstração de força, sem uso de métodos não convencionais. Eu acho que palavras somente não são suficientes. Desculpa lá, é claro que eu não estou a dizer de que tem que se levantar aqui, criar violência, não é isso que eu estou a dizer. Eu simplesmente estou a criar uma situação aqui que mesmo na história, dificilmente, ou foram raros os casos em que regimes ou formas de governança ou governos caíram sem que realmente houvesse uma espécie de demonstração de força. Isso já foi feito através de guerras civis, isso já foi feito através de golpes de Estado, isso já foi feito através de outras formas, mas não simplesmente por falar. Talvez há alguns casos muito raros em que foi simplesmente falar, talvez aqueles do outro lado, os que estavam em cima, disseram que está bem, epa, nós vamos ceder o espaço. Mas na maior parte das vezes, família, em que há esse tipo de situação aqui, que você quer que um determinado governo seja substituído e esse mesmo governo não quer ser substituído. Muitas das vezes que esse tipo de situação ocorreu a favor da substituição, na verdade foi através de demonstração de força. Guerras civis, manifestações realmente intensas em que realmente foram invadidas, portanto, os locais de governação e por aí vai. Foram esses os métodos, as formas com que vários governos já caíram pelo mundo. Tivemos inclusive vários exemplos aqui mesmo na África, golpes e por aí vai. De novo, não estou a dizer que é para isso acontecer, não estou a dizer que é para as pessoas levantarem, fazer golpe ou acordar com vontade de começar a criar situações aqui. Não é isso que eu estou a dizer aqui. Estou a dizer basicamente que muitos dados da história, né, muitas situações da história demonstram de que governos nunca caíram simplesmente por palavras. Então, a resposta do Venâncio Mondlane aqui, quando ele diz de que, portanto, respondendo, né, essa questão, ele disse que temos que continuar, portanto, a fazer barulho, exigir justiça, continuar a escrever cartas, denúncias, tem que se denunciar muito. Inclusive, Venâncio Mondlane falou muito sobre isso, uso excessivo de força, por aí vai. Venâncio Mondlane basicamente está a dizer de que temos que continuar a fazer barulho, falar, denunciar, por aí vai. Quantas denúncias de família já foram feitas e nem o Tribunal Internacional não vimos nada, nem a Amnistia Internacional não vimos nada, nem nada parecido, né? Então, são situações assim que, de certa forma, esses métodos que Venâncio Mondlane acabou falando aqui não são assim tão, portanto, eficientes, né? Para realmente se combater essas situações de sumiço de fulano, por aí vai, como combater armas, sem ter armas. Então, são situações realmente muito complicadas que eu queria aqui abordar. Mas talvez Venâncio Mondlane tenha algum tipo de estratégia para que realmente haja mudanças aqui em Moçambique, por aí vai. Lembrando que a ideia do canal não é apontar dedos a ninguém, não é julgar ninguém, nem nada parecido. É basicamente discutirmos ideias, conversamos um pouco sobre aquilo que vem acontecendo no nosso país, deixando um pouco daquilo que é a minha visão, a minha forma de ver as coisas. É claro que muitos aí devem estar a dizer de cá, você é da FEDEM. Família, eu não sou de nenhum partido, eu só estou aqui para falar daquilo que eu acho, né? A minha visão daquilo que está a acontecer. Não estou aqui para apoiar nem desapoiar ninguém, simplesmente estou aqui para comentar, né? E é claro que também não estou a dizer que o Venâncio Mondlane não tem ideias, não é isso que eu estou a dizer. Ou inclusive várias ideias que o Venâncio Mondlane já falou aqui, são ideias que eu inclusive acho interessantes também. Mas eu estava aqui a comentar exatamente sobre essas questões em particular que foram, portanto, abordadas. E isso aqui demonstra realmente a preocupação das pessoas, né? As pessoas estão com medo e por aí vai, e tem toda a razão. De qualquer modo, era isso que eu queria falar aqui. Deixa aí os teus comentários, a tua opinião e, por favor, vamos nos respeitar, me respeitam, também eu respeito os vossos comentários, a vossa ideia. Se você discorda comigo, deixa aí embaixo, mas vamos nos respeitar, vamos ser tolerantes. O próprio Venâncio Mondlane já disse que temos que ser tolerantes em certa medida. É isso, nos vemos, portanto, no próximo episódio. Fiquem bem e até lá.